Olá, boa noite, meu povo. Como estão vocês? Espero que bem, Deus vos abençoe. Que bom estarmos juntos aqui nessa noite para glorificarmos e exaltarmos o nome desse Deus. É mais uma noite de meditação, nesse dia chamado hoje, na presença do Senhor. E hoje Deus, como sempre, tem uma palavra para você. Hoje nós vamos meditar em Primeiros Crônicas, livro de Primeiros Crônicas 17. Primeiros Crônicas 17, onde Davi deseja construir um templo para Deus. Davi, ele desejou construir um templo para Deus, mas Amiga, eu vou te dar hoje 5 você tips vai para você saber testar. qual a resposta de Deus a Davi quando ele resolveu construir um templo. Queridos, Deus ele é muito grandioso, poderoso. Outrora eu falei que em Isaías 66, Deus compara a terra com os cabelos dos seus pés, aonde ele descansa os pés. Imagine a imensidão desse Deus. Então, Davi, o rei Davi, uma certa feita resolveu fazer um templo. Ele achou que era indigno de habitar em um palácio, enquanto Deus ainda não tinha uma casa para morar, ou seja, uma casa física, um templo para adoração, como hoje nós temos. Só que Deus, ele não estava preocupado com isso. Deus, ele não estava preocupado em habitar em templos feitos por mão de homens, paredes. Não, ele estava mais interessado em que os homens o deixassem habitar dentro deles. Hoje não é diferente. Deus ele está ali quando você está adorando na igreja, está. Deus também está quando você está adorando na sua casa, no seu quarto, porque ele é espírito. E a Bíblia diz que quem adora a Deus importa que o adore em espírito e em verdade. Você não pode tocar, você não pode ver Deus senão pelos olhos da fé, né? Pela fé, a gente crê naquilo que não estamos vendo ou naquele que não estamos vendo, né? Fé é isso. Fé é crer contra a esperança. Você está esperando, você não está vendo, mas está esperando. Então, fé é isso, né? A Hebreus 11 fala o que é fé. É esperar naquilo que não está vendo, mas crendo que já recebeu, crendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Então, queridos, hoje eu quero ler 1 Crônicas 17, que diz assim: Davi deseja construir um templo para Deus. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que eu moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, o profeta, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morarei, ou morei desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Ou seja, a presença dele passava ali de tenda em tenda, visitando os israelitas, de casa em casa, de tenda em tenda, que naquele tempo eles moravam em tendas. E aí Deus disse: Eu fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes onde andei com todo o povo de Israel. Porventura não falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Porventura
Falei? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo em toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos. E te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra, e ordenarei um lugar para o meu povo, Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma parte para outra. E nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, e também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre, conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Glória a Deus. Então, queridos, entendemos que Natã, por amar, gostar de Davi, quando Davi deu a ideia de fazer um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor, Natã achou aquela ideia maravilhosa. Só que eles ainda não tinham consultado a Deus. Foi uma ideia do coração de Davi, uma ideia humana. E o profeta, que era profeta no tempo do reinado de Davi, todos nós sabemos que Natã pertenceu à época de Davi, estava sempre ali para aconselhá-lo, para trazer os recados de Deus. E quando Davi falou em construir um templo, ele não viu problema nenhum. Só que Deus escutou. E diz a Bíblia que naquela mesma noite Deus chamou a Natã. E Deus respondeu a Davi por meio do profeta Natã. A mensagem central foi de que não seria Davi, queridos, quem construiria uma casa ou templo para Deus. E Deus chamou a atenção de Natã e mandou que enviasse aquele recado ali para Davi. E disse, mas assim Deus, quem construiria uma casa, uma dinastia, um reino permanente para Davi. Então Deus lhe disse, Natã, procure Davi. Diga a ele que não será ele que construirá uma casa, um templo para mim, mas sim eu quem construiria uma casa para ele. Ou seja, enquanto Davi estava com um pensamento pequeno, Deus tinha um pensamento grande, soberano. Davi estava pensando em construir uma casa de 4 paredes para Deus e Deus dizendo, eu sou o dono do universo. Eu é que vou construir uma casa, uma dinastia, uma herança para ti que nunca se acabará. Então, queridos, aí Deus falou, eu vou fazer uma dinastia, um reino permanente para você, Davi. Os detalhes dessa conversa, queridos, estão aqui em 1 Crônicas 17, mas se você quiser, você também pode encontrar no segundo livro de Samuel, capítulo 7. 1 Crônicas 17:1 e segundo livro de Samuel 17 também tem. Então aqui estão os pontos principais da resposta de Deus. Primeiro, Deus nunca pediu um templo de pedra para ninguém, muito menos para Davi. Ele lembrou a Davi que desde a saída do Egito, ele sempre habitou em uma tenda, em um tabernáculo com o povo, sempre esteve ali presente e nunca ordenou a nenhum líder deles, queridos, nunca ordenou a nenhum líder deles de Israel que ele construísse um templo de cedro, né? De madeira, de ouro, de prata, nada. Deus não pediu nada disso. Então, o primeiro ponto que eu vejo aqui nesse texto é que Deus estava muito mais preocupado em cumprir a promessa na vida de Davi, uma dinastia firme. Por quê? Porque iria conduzir o povo dele. A preocupação de Deus sempre é com o ser humano, com o povo dele. Enquanto Davi estava preocupado em construir uma casa, Deus estava pensando,
Eu preciso fazer uma dinastia segundo o meu coração, que me honre, me respeite e que vai saber apacentar o meu povo. É com isso que Deus está preocupado. Deus não está preocupado com a melhor casa para ele, porque ele não precisa de casas. Ele não está preocupado com o melhor carro, porque ele não precisa de carro. Ele está preocupado com as almas, com a sua alma, com a minha alma, com as nossas almas. Então, a promessa de uma dinastia, ele disse: vou fazer uma aliança davídica, ou seja, vai partir de Davi. A partir de Davi, eu vou fazer uma aliança. E quem vai herdar essa aliança são os herdeiros de Davi. Vai ser a casa dele. Em vez de aceitar o templo de Davi, Deus prometeu que estabeleceria a linhagem de Davi para sempre, queridos. Além de estabelecer a linhagem, seria para sempre. Então Deus disse: o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará essa casa. Te fará casa para mim na terra. O herdeiro, o segundo ponto que eu vejo é que o herdeiro construiria o templo. O herdeiro, quem seria o herdeiro? Um dos filhos de Davi. E Deus garantiu que um dos filhos de Davi, que viria a ser o rei Salomão mais tarde, seria o responsável por construir o templo físico. E uma outra coisa que Deus também prometeu, um reino eterno. Então ele deu a promessa de uma dinastia que partiria de Davi, uma aliança, uma linhagem que partiria dele. Depois ele também disse que seria o herdeiro, o filho dele, prometeu que seria um dos filhos, que mais tarde foi Salomão, e ainda prometeu um reino, além de um reino eterno. Você sabe a significância disso? Por isso que nós estamos aqui hoje. Pertencemos à linhagem dele também, de Jesus Cristo. Um reino eterno. Deus prometeu que o trono da descendência de Davi, queridos, seria firmado para sempre. E essa foi uma profecia que na tradição cristã aponta para o nascimento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é da raiz de Davi, de Jessé. Então de lá viria o reino eterno. Ele não estava falando somente do reino físico de Davi aqui na terra, mas também com esse reino eterno que viria através de Jesus Cristo, da linhagem de Davi, através de Jesus Cristo, para nos salvar e nos dar vida eternamente para vivermos com Ele. Em resumo, Deus mudou o foco de uma construção física para a promessa espiritual. Veja como é Deus, né? E dinastia eterna. Então, enquanto o homem, enquanto eu, você estamos pensando aqui nas coisas da terra, Deus está pensando acima. Deus é do alto. Nós somos da terra, mas Deus está acima de nós. Enquanto pensamos nessas coisas pequenas, Deus já tem um futuro para você, uma dinastia. Enquanto estamos pensando no físico, no material, Deus está pensando na nossa vida após a morte, essa vida aqui na terra, que é a vida eterna. Deus está preocupado, não que você construa muitas casas para Ele, mas Ele está preocupado com a sua vida, com a sua salvação, com a vida e a salvação da sua família. Ele está preocupado em preparar morada para quando chegarmos lá, encontrarmos com Ele. Ele está mais preocupado de como você tem vivido, como tem sido a tua vida, tua permanência aqui na terra com Ele. Porque daqui da tua vida aqui na terra vai depender da tua morada lá na eternidade. Entende, queridos? Então façamos aquilo que Deus tem nos chamado. Nos voltemos para Deus. Ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Ele está perto de mim, de você, nessa noite, lhe convidando para uma aliança eterna. Você pode ter bens aqui na terra, você pode ter o melhor trabalho, a melhor casa, o melhor carro, a melhor família, o melhor clã aqui na terra. Mas Deus não está preocupado com essas coisas. Isso é importante para você. E Deus respeita isso. Mas para Deus, o mais importante é o seu clã, é a sua família espiritual. É você estar encaixado no reino dele, dentro da aliança dele, debaixo da soberania e das mãos potentes do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite, que o Espírito de Deus pouse e repouse na tua mente, no teu coração, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, que não habita em templos feitos por mão de homens, mas que nos convidou para habitar dentro de nós, que nessa noite, Senhor, Tu tome nossas vidas em Tuas mãos, vai desfazendo tudo aquilo que não Te agrada no nosso espírito, na nossa alma, em nosso corpo, tudo que não vem do Senhor.
Desfaz todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Que teu Espírito Santo repouse em nós, nos dando sabedoria e entendimento para fixarmos a nossa mente não no que é passageiro, mas no que é do alto, no que vem de ti. Porque nada teremos se do alto não vier. Porque o que vem de ti é eterno. E tudo aqui, Senhor, é passageiro. Então, que venhamos viver aqui na terra como se daqui não fôssemos e nos ligarmos contigo. Nos liga contigo, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos liga contigo, Espírito de Deus, que nos convence de todas as coisas. Nos reverte, passa com uma gota do sangue de Jesus nos nossos olhos espirituais para abri-los, na nossa mente espiritual, para entendermos a tua palavra, o teu poder e da tua unção. Passa nos nossos ouvidos, tira os agravos, o comichão que impede que venhamos ouvir a tua voz. Passa, Senhor, nos nossos corações, limpa-os, que é de onde procede a saída da vida. Passa também agora, Senhor, nos nossos nervos, nos nossos ossos, no nosso sangue, em tudo, em todos os órgãos internos, externos. Limpa, sara, que haja salvação, libertação e cura em nossas vidas, em nossos lares e no meio da nossa família, na nossa descendência. Assim como tu foi com Davi, com sua descendência, ser conosco e com nossa descendência, nos guardando, nos livrando, nos prosperando em tudo e com todos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã, se Ele permitir, voltaremos com mais uma palavra de meditação para o teu coração.